O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Duas pessoas se amam tanto que desejam viver juntas, formar uma família. Mas hoje o conceito de família é muito mais amplo do que no passado. Novas formações, jeitos diferentes de encarar as relações, novos desafios. Afinal, o que está nos atrapalhando no campo amoroso? Vivemos relações cada vez mais flexíveis, com mais diálogo? Ou, ao contrário, está faltando paciência, tolerância, investimento a longo prazo, empenho para consertar ao invés de descartar? Quais são as principais ciladas do casamento? E como escapar delas? O que acontece é que nós estamos vivendo um culto ao ego. O que a gente chama de egoísmo significa literalmente, primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. Diante disso, o nosso prazer se torna acima de qualquer outro comprometimento. Quando eu só penso em mim, ou quando uma pessoa só pensa nela, naturalmente, que a outra pessoa que está nesse relacionamento, ela fica meio que em segundo plano. E quando se fica em segundo plano, numa troca de experiência, numa troca de energia, numa troca de vibrações, claro que isso vai gerar algum desconforto, algumas dificuldades. É que nós escolhemos parceiros, de um modo geral, para atender às nossas carências. Essa é a nossa atitude imaginária, do próprio inconsciente. Queremos que o outro nos faça feliz. Nunca acontecerá isso. Nenhum cônjuge será responsável pela felicidade do outro. No máximo, poderá criar situações agradáveis. Eu quero que o outro seja o que muitas vezes nem eu sei exatamente o que é. Mas eu parto da premissa de que eu preciso encontrar não o homem ideal, ou a companheira ideal, mas aquela que é idealizada. Idealizada significa o quê? Que está na minha fantasia. Então nós estamos sempre pedindo que as pessoas se mutilem, se cortem emocionalmente, para quê? Para caberem no nosso modelo, no modelo da nossa fantasia. Então essa é uma questão que nós precisamos trabalhar melhor. O que eu espero do outro e como eu me vejo. Muitas vezes nós levamos para dentro do nosso relacionamento muitas ilusões, principalmente dentro do casamento. Muita fantasia, muitas ilusões, expectativas exageradas em relação ao nosso parceiro. Então achamos que ele vai, e às vezes essas expectativas, muitas vezes são até inconscientes. Algumas são claras e muitas são inconscientes. Estão lá dentro de nós e nós levamos essas expectativas esperando que o outro nos preencha, nos traga felicidade, resolva todas as nossas questões afetivas, preencha todas as nossas lacunas emocionais. Então colocamos muitas vezes esse peso no outro, queremos que ele nos dê a felicidade. E começamos a cobrar isso dele. Quando isso não acontece, quando a realidade começa, a vida começa a nos pedir responsabilidade e maturidade, e nós nos deparamos com a realidade que o outro não é exatamente o que nós imaginávamos, que nós não estamos tão contentes naquela relação como a gente imaginava, porque nossas expectativas estão sendo frustradas. Vamos aprender a respeitar, a compreender, a aceitar. Porque a grande dificuldade nossa num relacionamento é ainda querer que o outro pense como eu. Eu não aceito a outra pessoa como ela é. Eu quero que ela haja, que ela se comporte como eu acho que é certo. E isto é um grande equívoco da nossa parte. Um casamento, ele tem que ser viável, ele tem que ser possível. Ele tem que ser uma construção que resulte no bom. Mas se eu tiver uma expectativa de que ele tem que ser ótimo, talvez eu passe a vida insatisfeita com algo que é bom, né? Então, como é que eu vejo isso? O outro não pode ser fruto da minha fantasia. Ele vai sempre responder do jeito que ele puder. Da mesma forma que nós também vamos fazer aquilo que é possível. É isso que a gente tem que levar para o casamento.
aquilo que é possível naquele momento. É ter uma meta, sem sombra de dúvida, mas viver o momento, viver a construção. Então, relação a dois é uma construção que pressupõe o autoconhecimento, o desejo de que o casamento dê certo. E existe a questão do controle também, de nós queremos controlar o outro. Então, muitas vezes impedimos que a outra pessoa cresça, se desenvolva, porque controlamos o ciúmes excessivo, queremos ter a posse da outra pessoa. E isso impede o desenvolvimento e vai plantando no relacionamento ressentimento, mágoas, porque as pessoas não podem viver e ser aquilo que elas gostariam. Quando no relacionamento um dos dois se anula, se deixa dominar, se deixa controlar, muitas vezes funciona por um tempo, pode até funcionar, mas em algum momento quem está sufocado não suporta mais a situação. Então é uma armadilha muito grande. Muitas vezes a pessoa aceita aquele controle, vive por um tempo aquilo, às vezes para não brigar, né? Muitas vezes eu não quero discussão, eu não quero atrito, mas o conflito é importante, é o conflito que traz para fora os problemas para que eles possam ser trabalhados. Quando nós cultivamos o conflito com equilíbrio, sabendo que existem as diferenças, podemos chegar a resultados interessantes no relacionamento. Agora, quando um dos dois cala, né, nós já ouvimos depoimentos do tipo, eu nunca brigo com meu marido, nunca, o meu relacionamento é maravilhoso. Então, é de se prestar atenção, porque são pessoas diferentes dentro de uma relação, a briga, a discussão, o atrito é natural. Como nós lidamos com isso, o quanto afeto nós colocamos na transparência, no diálogo, é que vai determinar se isso vai passar de uma linha de que seja bom para o relacionamento ou não. Mas conversar, colocar na mesa todas as questões é fundamental, senão não existe relacionamento. A terceira cilada é querer se manter no afeto primordial, que geralmente é fusão e paixão, no início do casamento, durante todo o casamento. Não vai conseguir, porque o afeto tem que evoluir. E se ele não evolui, ele tende a sofrer um processo regressivo. Um cônjuge ou outro vão procurar voltar aos tempos de juventude com outras parcerias e isso vai se desestruturar. Uma outra cilada que nós armamos para o próprio casamento é o fato de querermos que o outro siga o seu sucesso, o seu bem-estar, conforme o nosso padrão de escolhas. Naturalmente que o outro é o outro e seguirá a sua própria trilha, os seus próprios caminhos. Essas são algumas das formas que nós arrumamos para complicar a vida a dois. Então são questões que a gente precisa primeiro olhar para dentro, primeiro se conhecer. Se tiver uma visão espiritual, fica muito mais fácil entender o motivo das relações e a colocação de limites. Começar a respeitar, a aceitar o outro como é, eu diria, seria a melhor maneira de evitar as ciladas de um casamento. Mas, me permita aqui lembrar o ensinamento de Jesus. Só lobos caem em armadilhas para lobos. Então, quando eu caí numa armadilha, nessa cilada, é porque eu ainda estou agindo como lobo. A hora que eu passar a agir como o ser humano que respeita, que ama, com certeza nem eu, nem nenhum de nós, seres humanos, vamos cair nessa chamada cilada do casamento ou do relacionamento. Como construir o verdadeiro amor e até que ponto podemos contribuir para o crescimento do outro? O nosso objetivo como reencarnados no planeta Terra é o progresso, o nosso progresso moral, intelectual, espiritual. E naturalmente que não dá para crescermos e deixarmos os nossos parceiros, os nossos companheiros na retaguarda. Precisamos de alguma maneira caminhar juntos. Porque se caminharmos em ritmos diferentes, em passos diferentes ou em direções diferentes, dificilmente vamos chegar a um objetivo comum. Então achamos que vamos moldar a outra pessoa de acordo com a nossa vontade. Quando nós aceitamos e damos espaço para que a outra pessoa cresça, se desenvolva, nós vamos ficar muito mais confortáveis e felizes porque esse é o objetivo maior do casamento. Então, tirando as ilusões, vamos poder aproveitar o melhor da convivência com o outro. Mas o mais interessante do casamento é que muitos casamentos não dão certo
que a criatura se casa esperando que o outro lhe dê felicidade. É o contrário. Para que o casamento tenha êxito, é importante que nós façamos a felicidade do cônjuge. Aí está o grande segredo da felicidade conjugal. É uma experiência muito grande de aprendizado, onde amadurecemos na troca, no intercâmbio de ideias, de ideais e de experiências próprias de cada um. E ao mesmo tempo nós, através do relacionamento, estamos desenvolvendo qualidades pessoais. Porque o outro constantemente está me estimulando para que eu tenha reações e para que eu conheça essas reações e as melhore, né? Como eu também vou provocar na outra pessoa algum tipo de reação que vai ajudá-la no seu crescimento. Então, nós só evoluímos através da relação interpessoal. Os aprendizados são diários, são constantes. No casamento, um aprende com o outro e um ensina para o outro. Somos aprendizes nesse processo. E aí, quais seriam esses aprendizados? O primeiro, a compartilhar. Casamento envolve compartilhar a vida. E compartilhar é uma questão que envolve um ego adulto. E ego adulto reflete o quê? Uma conquista, uma maturidade espiritual. Porque quando nós vivemos sozinhos, estamos sozinhos, querendo ou não, você tem o teu universo, os teus horários, você faz as suas escolhas. Então, no casamento você aprende o altruísmo, você aprende o compartilhar, você aprende muitas vezes numa situação, a ceder um ponto de vista, a ceder numa questão. No casamento é importante a individualidade, se preservar a individualidade, o crescimento de cada um, o desenvolvimento de cada um. Mas quando nós nos casamos, nós nos tornamos um casal. Ou seja, não sou mais eu sozinho, não sou mais eu sozinha, mas nós criamos o nós. Então, preservando a individualidade, nós precisamos encontrar o acordo, tá? O meio termo, nem eu, nem ele. Os dois vão decidir as diretrizes, vão tomar as decisões do relacionamento. Agora, às vezes a pessoa quer muito bem o outro, gosta muito do outro, mas o outro é inviável. E nós vamos encontrar obras espíritas que dizem isso. Né? André Luiz, inclusive, diz assim num determinado livro, mas escuta, nós estamos ajudando a fulana a se separar? E aí o benfeitor, instrutor do livro, diz assim, é a terceira vez que ela vem com o propósito de ajudar esse companheiro. E ele vem repetindo os mesmos erros e se recusa a mudar, a se corrigir. E daqui para frente, como é que ela vai viver? Basta que tenha uma vida digna. O benfeitor não entra no mérito de dizer tem que casar, não tem que casar, tem que ficar solteiro o resto da vida, separada. Basta que tenha uma vida digna, né? Com dignidade, com respeito, e aí ela vai fazer as suas escolhas dentro desse âmbito. Mas aquele espírito que não colabora foi excluído da vida dela. Então é importante que ao sair de um casamento, de uma união estável, de um relacionamento, a pessoa entenda o que aconteceu. Entenda, aceite e se perceba. Veja qual foi o seu ponto. O que aconteceu com ela. Porque ela se modificando vai entrar numa faixa de atração diferente. Não existe união permanente porque tudo é transitório. Estamos a caminho da evolução. E necessariamente cada um tem um ritmo, alguns caminham mais depressa, outros mais devagar. Eventualmente nós nos ligamos a essa ou aquela outra pessoa nessa caminhada em função das afinidades do momento. Porque a partir do momento que duas pessoas se unem, uma pode adiantar-se mais que a outra, de forma que a união permanente entre duas pessoas, e principalmente entre duas pessoas que não se amam ou se deixaram de amar, se é possível isso acontecer, ela seria uma coisa injusta. Deus não nos condenaria a viver ao lado de uma pessoa que não tem condição de viver. Mas se esqueçam aquela história de se casaram e não fizeram mais nada e foram felizes para sempre. O casamento se faz cotidianamente, se constrói cotidianamente. E o que é mais interessante no casamento é descobrir que a pessoa, o outro, cada dia é uma outra pessoa, um segredo e um mistério da evolução à espera de um aventureiro que o desvele. O programa Transição está nas redes sociais. Acesse a nossa página no Facebook e compartilhe as novidades com os amigos. Esperamos por você no próximo programa. Até lá!